Vocês sabiam que, em média, as famílias de baixa renda no Brasil gastam todos os anos cerca de 600 a R$ 1.000 com jogos de azar, principalmente em loterias da Caixa? Para você ter uma ideia, segundo dados do próprio governo federal, a Mega Sena arrecada mais de 20 bilhões por ano, e boa parte desse dinheiro vem justamente das classes mais pobres. Ainda assim, quando olhamos para as finanças pessoais das pessoas, a maioria não tem nenhuma reserva guardada. Na verdade, cerca de 70% dos brasileiros não conseguiriam cobrir uma despesa emergencial de R$ 2.000 e muitos não teriam nem R$ 100 disponíveis de imediato. Agora, você pode estar se perguntando, por que essas pessoas não guardam esse dinheiro em vez de gastar com loteria? E a resposta é bem simples. Para quem já vive no aperto, a ideia de juntar pouco a pouco parece inútil. Para elas, a única chance real de mudar de vida seria com a sorte grande. Existe uma crença forte de que só ficando rico de uma vez, ganhando na loteria, é possível escapar da pobreza. Em outras palavras, o bilhete da loteria não é apenas um pedaço de papel, é um símbolo de esperança e de um sonho. Muita gente pode achar esse pensamento ingênuo, porque sabemos que a chance de ganhar na Mega Sena, por exemplo, é de 1 em 50 milhões. Isso significa que de milhões de apostadores, praticamente ninguém vai vencer, mas, mesmo assim, milhares continuam apostando toda semana, presas a essa lógica que as mantém no mesmo ciclo de pobreza. E sabe o que é mais curioso? Se você tentar explicar isso para essas pessoas, muitas vão rir da sua cara, te chamar de bobo ou até se irritar com isso, porque para elas não se trata apenas de lógica, se trata de emoção. É como se você estivesse tirando delas a única fagulha de esperança que carregam. E esse é o ponto. Nós, humanos, não somos seres lógicos, somos seres psicológicos. Cada um acredita que está tomando a melhor decisão possível naquele momento, mas anos depois, quando olham para trás, percebem que poderiam ter feito diferente e estariam em uma situação muito melhor. E isso não só vale para a classe baixa. Quer ver? Pense nas decisões da classe média brasileira, que muitas vezes entram em dívidas para manter um padrão de consumo, trocando de carro a cada 2 anos ou financiando um apartamento muito acima do que poderiam pagar, ou até mesmo nos milionários, que tomam decisões movidas por medo ou ganância. A verdade é que em todas as classes sociais, a maior parte das escolhas financeiras nasce da emoção e só depois é racionalizada como se fosse algo lógico. E esse é o grande aprendizado. A maioria das coisas que só entendemos depois de anos, deveríamos ter compreendido antes. E é por isso que hoje eu quero compartilhar alguns dos ensinamentos mais importantes sobre psicologia financeira que explicam por que tomamos tantas decisões erradas sem perceber e principalmente como você pode corrigir isso para alcançar a liberdade financeira muito mais rápido. Então vamos começar. Lição número 1. A verdadeira riqueza é o que você não vê. Carros de luxo, casas enormes, fotos em resorts ou viagens luxuosas. Essas são coisas que conseguimos enxergar claramente. O que não vemos é o financiamento daquela casa, a parcela do carro, o estresse no trabalho e até os problemas de saúde causados por essa pressão. Ou seja, aquilo que vemos nunca é o quadro completo, mas mesmo sem perceber, acabamos criando pensamentos distorcidos, como quando vemos alguém com um carrão ou viajando para o exterior e pensamos: "Ah, eu queria ter essa vida, deve ser incrível." Só que a realidade é que não sabemos se a vida daquela pessoa é realmente incrível. Nós só enxergamos a parte brilhante e ignoramos o resto. E tem mais, muitas vezes aquela pessoa comprou o carro só para ganhar respeito, mas na prática as pessoas não respeitam ela, elas respeitam o carro. É só reparar, quando um carrão passa do seu lado, ninguém diz: "Nossa, que pessoa incrível." Todo mundo só comenta que carro incrível. Essa é a prova de que o mundo condicionou nossa mente a acreditar que riqueza é ter coisas visíveis para mostrar, mas na realidade, a verdadeira riqueza é aquela que compra liberdade. Liberdade para viver no seu ritmo, porque se você tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem tempo para aproveitar porque vive preso no trabalho, de que adianta? O maior benefício do dinheiro é justamente te dar tempo. É por isso que o livro diz: gastar dinheiro apenas para impressionar os outros é a forma mais fácil de parecer rico, mas também é o caminho mais rápido para continuar pobre. Então, se você vê alguém dirigindo um carro de 500 mil, não dá para saber se aquela pessoa é rica de verdade, mas dá para afirmar uma coisa com certeza: 500 mil saíram da conta dela. Você paga um preço por tudo, porque nada é de graça. Por exemplo, se você quer comprar um carro que custa 150 mil, basicamente tem 3 opções. A primeira é pagar os 150 mil agora. A segunda é que se você não quiser gastar tanto, pode procurar uma versão mais barata.
E a terceira é roubar o carro de outra pessoa. Agora, 99% das pessoas não escolheriam a terceira opção, porque sabem que no curto prazo até poderiam conseguir o carro, só que lá na frente os problemas seriam muito maiores. O benefício imediato parece grande, mas os prejuízos futuros não aparecem tão claramente. E se alguém realmente roubasse um carro, nós diríamos que essa pessoa tomou uma má decisão, mesmo que ela não fosse pega ou punida, porque conseguimos enxergar as consequências que ela não está vendo. E é por isso que 98% das pessoas preferem não roubar e acabam escolhendo uma opção mais simples, mesmo que não seja o carro dos sonhos, porque sabem que nada é de graça. Da mesma forma, quando você quer enriquecer e crescer seu dinheiro através de investimentos, tem basicamente 3 caminhos. O primeiro é investir seu dinheiro em algo que vai te trazer benefícios no longo prazo, como fundos imobiliários, Bitcoin, ETFs ou ações. Mas, para isso, você precisa aprender, e esse é o preço a ser pago. Não um preço em dinheiro, mas em esforço, tempo, estudo e paciência. Esse caminho exige lidar com incertezas, com dúvidas, mas no futuro pode te trazer uma vida muito mais confortável. O segundo é deixar o dinheiro em um lugar seguro, mas que rende pouco, como uma conta bancária, um CDB básico ou até em ouro. Seu dinheiro vai estar seguro, mas vai crescer pouco, e esse é o preço dessa escolha. Você abre mão dos bons retornos. Fora isso, a terceira opção é a que muitos escolhem. Muitas pessoas escolhem não investir. Elas preferem gastar esse dinheiro agora com coisas que trazem prazer imediato, como decorar a casa, comprar roupas novas, viajar, jantar fora, e não veem sentido investir nelas mesmas. E como diz Morgan Housel, o autor do livro, fazer isso é como escolher roubar um carro sem perceber os custos invisíveis. Investir em conhecimento, por exemplo, parece invisível, porque os resultados não aparecem no mesmo instante. Por isso, muitas pessoas não valorizam cursos, livros, mentorias ou até mesmo o tempo dedicado a aprender a investir. Elas preferem gastar com algo visível, um carro novo, uma casa, um jantar ou um restaurante caro. Só que essa é a armadilha. Enquanto você enxerga o retorno instantâneo nessas compras, não consegue visualizar de forma clara o crescimento silencioso dos investimentos no longo prazo. Por isso, a maioria acaba deixando de lado as oportunidades que poderiam realmente mudar a sua vida. E aqui está uma verdade importante: seus ganhos crescem devagar, mas suas perdas podem acontecer em segundos. O crescimento financeiro vem da paciência, da disciplina e do efeito dos juros compostos, que agem ao longo dos anos. Mas, por outro lado, basta um erro, uma decisão impulsiva, para destruir tudo da noite para o dia. Segunda lição: ficar rico versus permanecer rico. Existem muitas maneiras de ficar rico, só que só existe um caminho para ficar pobre novamente: não saber administrar o dinheiro e gastá-lo de forma descontrolada. É por isso que o autor do livro afirma que ficar rico é mais fácil do que continuar rico, porque quando você não tem dinheiro, não precisa ter autocontrole, porque não há nada para gerenciar, mas quando você conquista uma boa quantia, precisa aprender a ter autocontrole para manter o que conquistou. Por isso, para ficar rico e permanecer rico, são necessárias habilidades diferentes. Porém, se você desde o início já começa a guardar e investir constantemente e constrói sua riqueza aos poucos, é mais provável que mantenha o mesmo comportamento quando tiver muito mais dinheiro. Essa disciplina inicial é o que vai te manter no caminho certo. Não é por acaso que 70% dos milionários atuais são autodidatas, ou seja, construíram sua riqueza sozinhos. Em contrapartida, cerca de 70% dos ganhadores de loteria perdem tudo em até 10 anos. Por isso, você precisa ter uma mentalidade de sobrevivência financeira, e para isso, 3 coisas são fundamentais. Primeira coisa: ser financeiramente inabalável. Torne-se tão forte mental e financeiramente que os ciclos de mercado não abalem suas decisões. Quando você investe em imóveis, por exemplo, já sabe que os preços oscilam, e quando caem, o que você faz? Você compra mais, porque sabe que aquilo vai valorizar. Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado ao mercado de ações e aos fundos de investimento. Não tenha medo das oscilações do mercado, use-as a seu favor. Segunda coisa: ter uma margem de segurança. Sempre que planejar um investimento, pense no pior cenário. Pergunte-se: se esse plano não der certo, o que eu vou fazer? É por isso que no mundo dos investimentos, criamos portfólios diversificados, com 20 ou até 25 empresas diferentes ou fundos variados. Essa diversificação é como um plano reserva para reduzir os riscos de erros ou imprevistos. E a terceira coisa é ser otimista em relação ao futuro financeiro. Tenha sempre uma visão otimista e positiva sobre o seu futuro financeiro, mas, ao mesmo tempo, mantenha os olhos abertos para os riscos.
Não se trata de pessimismo, e sim de cautela. Você acredita no crescimento, só que está atento para evitar armadilhas que possam comprometer seu progresso. O livro traz 2 exemplos bem interessantes para ilustrar esses conceitos. O primeiro é do Ronald Read, que você pode pesquisar no Google. Ele trabalhou a vida inteira como zelador, mas quando faleceu, deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 55 milhões de reais. Mas como alguém com um emprego simples conseguiu juntar tanto dinheiro? A resposta está na disciplina de poupar e investir por décadas, sem desviar do plano. O segundo exemplo é o de Richard Fusconi, que estudou em Harvard, trabalhou em uma das maiores empresas financeiras do mundo e chegou a cargos executivos muito importantes, mas por causa do excesso de dívidas e de gastos, acabou declarando falência em 2008. A pior coisa que pode acontecer é você construir riqueza e depois perdê-la, porque se você não consegue administrar 10 mil reais, não vai saber como lidar com 10 milhões. Isso prova que o maior problema não é ter pouco dinheiro, mas sim não saber gerenciá-lo. A mentalidade das pessoas de baixa renda costuma ser: quando eu ganhar mais, vou aprender a administrar meu dinheiro. Enquanto isso, as pessoas ricas pensam: se eu aprender a administrar bem o pouco que eu tenho agora, esse dinheiro vai crescer naturalmente com o tempo. Poupança e independência financeira. No mundo, existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, as que poupam dinheiro. Segundo, as que acham que não conseguem poupar. E terceiro, as que acreditam que não precisam poupar. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente não faz parte da terceira categoria, porque está aqui em busca de conhecimento para melhorar sua vida financeira. Desde a infância, você provavelmente já ouviu seus pais dizendo: poupe seu dinheiro, guarde para o futuro. Mas por que economizar é tão importante? Porque cada real que você economiza e investe hoje, compra o seu tempo no futuro. É como garantir que um dia você terá liberdade para escolher como viver. Segundo o autor Morgan Housel, mesmo que seu salário seja baixo, é possível se tornar rico. Só que se você não poupa nada, não vai conseguir enriquecer nunca. Agora eu vou falar de conselhos atemporais sobre dinheiro, por Morgan Housel. Primeiro conselho: tome decisões financeiras pensando em você e não nos outros. Nunca faça escolhas financeiras para impressionar as pessoas ou porque alguém próximo fez. Tome decisões com base no que realmente importa para a sua vida. Segundo conselho: gaste menos do que você ganha. Uma das piores coisas que você pode fazer é gastar hoje todo o dinheiro que demorou para ganhar. Terceiro conselho: aprenda a sentir prazer nas coisas simples. Descubra alegria em atividades gratuitas ou baratas, como ler, praticar exercícios, ouvir podcasts ou caminhar. São pequenas coisas que trazem equilíbrio, saúde e felicidade, sem precisar gastar muito. Quarto conselho: tenha sempre uma reserva de emergência. Mantenha no mínimo o equivalente a alguns meses do seu custo de vida guardados. Assim, quando o mercado cair, você não será forçado a vender seus investimentos na baixa. Quinto conselho: o poder da composição funciona no longo prazo. Sua verdadeira riqueza virá dos juros compostos, mas somente se você permitir que o tempo trabalhe a seu favor. Não interrompa o processo com resgates desnecessários. Sexto conselho: use estratégias de investimento realistas. Toda estratégia de investimento carrega riscos, mas você precisa focar em um plano que funcione para seus objetivos. Eu, por exemplo, só invisto em uma empresa se ela deu lucro nos últimos 8 anos. Porque se ela deu lucro nos últimos 8 anos, as chances dessa empresa continuar dando lucro no futuro são bem grandes. E eu não sei se vocês sabem, mas o preço das ações de uma empresa sempre vai acompanhar os lucros no longo prazo. Ou seja, se a empresa continuar dando lucros constantes, as ações dela também vão se valorizar. E sétimo conselho: paciência e otimismo no longo prazo. A base de toda a construção de riqueza é a paciência. Muitas pessoas sonham com a vida de um milionário, viajar pelo mundo, viver com liberdade, mas não percebem que esse sonho só é possível com disciplina e constância, porque se você gastar tudo o que ganha, nunca vai acumular o patrimônio necessário para sustentar esse estilo de vida. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente tomate. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.